Porque o homem europeu, o homem norte-americano e até ali o australiano, ele tá tão cucado que ele não tem nem noção da cucagem dele. Porque ele acha que pelo fato dele ver um monte de mulher carreirista, independente entre aspas na sociedade deles, eles acreditam que as mulheres elas são independentes, que elas são capazes de serem responsáveis. Por que eu digo isso? Porque eles estão lá pagando uma carga tributária de, sei lá, 40, 50, 60% do salário deles, para o governo ter um baita de um estado de bem-estar social feminino e criar um monte de subsídio para as mulheres ficarem brincando de ser independentes, brincando de ser responsáveis. Aí tu pode falar, mas nos Estados Unidos não tem uma carga tributária tão alta assim. Não tem, mas o estado de bem-estar social ele é tão generoso quanto o estado de bem-estar social europeu, certo? E da mesma forma que tu tem lá um estado de bem-estar social no qual uma mãe solteira pode receber algo entre 40 mil dólares a 60 mil dólares por ano do governo, tu tem também o seguinte, tu tem cota para mulher na universidade, tu tem cota para mulher no setor privado. Então esses caras, eles não têm nem noção da própria cucagem deles, eles estão pagando, eles estão basicamente subsidiando as mulheres para elas ficarem brincando de ser independentes, brincando de ser responsáveis. E esse é o cerne da questão, porque o cara pode ficar se iludindo, o cara pode ser um ingênuo, ele pode ser um cucado inconsciente e ficar dizendo não, mas as mulheres conseguem ser independentes, elas conseguem ser responsáveis. Elas só conseguem ser independentes e responsáveis com subsídio. Sem ter subsídio, elas vão automaticamente buscar alguém que vai cuidar delas e vai ser responsável por elas. E por que eu estou puxando isso aqui para a comunidade brasileira? Porque independente, o que surge no exterior acaba vindo para cá. Ainda mais agora que a gente tem, mesmo tendo um governo Bolsonaro, tu tem ONU Mulheres bem ativa no Brasil e estão mexendo os pauzinhos para criar todo quanto é tipo de cota e ação afirmativa para a mulher, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente acadêmico. Porque elas têm noção que os homens não querem mais ficar casando, não querem mais ficar sustentando elas desde ali da geração Y, e daí elas querem criar de tudo quanto é jeito mecanismos para que, já que um homem não vai subsidiar elas, cuidar delas individualmente através de um namoro ou de um casamento, elas querem que todos os homens, no nível de sociedade, através de impostos, através de políticas sociais, governamentais, cuidem delas, certo? Então esse é que é o detalhe. E daí tu pode até escutar, esse é outro argumento que eu já escutei algumas vezes, que é o seguinte, não, mas tu conhece determinados casais que são iguais, que a mulher ela trabalha, ela estuda, ela tem um relacionamento de igual para igual com o homem, divide as contas e tudo mais. Só tem outro detalhe aí no meio, geralmente essas mulheres, elas têm um subsídio familiar, elas podem não ter um subsídio do ambiente de trabalho, através de leis feministas na CLT, ou através de assistencialismo, de políticas do governo, só que ela tem um subsídio da família dela. Geralmente essas mulheres são de classe média, de classe alta, entendeu? Então elas têm um dinheiro do papai, elas têm um dinheiro da família, e daí elas podem ter um namorado lá e ficar se relacionando de igual para igual, tendo um relacionamento igualitário. Então entenda o seguinte, o subsídio que as mulheres vão querer para ficar brincando de ser independente, brincando de ser responsáveis, ele vai ter que vir de algum lugar. Ou vai vir do governo, sendo pago por todos os homens, ou vai vir da família, sendo pago pelo pai dela, ou vai vir do homem que está se relacionando com elas. As mulheres elas não buscam independência, elas não querem ser responsáveis por si mesmas, elas querem brincar de ser responsáveis, fazer cosplay de ser responsável e ter um outro homem dando segurança e sendo responsável por elas. É isso que acontece. E para ver o quanto essa questão da suposta independência, entre aspas, das mulheres é algo tão importante, nota o seguinte, até mesmo quando tu tem esses casais igualitários, uma mulher que está num relacionamento igual, ela sente que ela não está recebendo tanta provisão do homem, certo? Ele não está subsidiando tanto ela assim, e geralmente essas mulheres elas não têm nenhum filho, ou têm apenas um filho, correto? A gente sabe que para tu manter uma sociedade, tu tem que ter as mulheres dessa sociedade tendo pelo menos 2 filhos. A partir do momento que tu tira a dinâmica de relacionamento entre homem e mulher com o homem sendo o provedor, certo? A taxa de natalidade cai, porque a mulher ela só aceita ter mais de um filho ou ter vários filhos se tu tem um cara sendo o provedor. E isso não vai mudar. Isso não vai mudar porque o negócio está aparelhado desde o começo do voto feminino. Desde o começo do voto feminino, elas começaram a querer fazer o governo implementar um monte de lei, um monte de subsídio artificial para tentar igualar elas aos homens, certo? A gente já ouviu várias vezes, é o negócio da igualdade de oportunidade, agora igualdade de resultado. Enquanto tu tiver uma sociedade que promova a igualdade entre os sexos, a questão da taxa de natalidade ela não vai mudar. E agora eu acho que a gente pode tirar com base
na última meia década, o seguinte: aquela ideia, que é uma ideia bem blue pill, uma ideia até que surgiu ali no ambiente feminino, no ambiente do movimento dos direitos dos homens, que dizia o seguinte: se as mulheres tiverem independência financeira, né, digamos assim, ou elas recebem dinheiro do governo, ou elas conseguem trabalhar e se sustentar, o pessoal vinha com o argumento de que então elas vão parar de buscar só um cara que vai ser um provedor, que vai ser um artista, não sei o quê, e elas vão buscar um cara que é um bom companheiro, que esteja disposto a dividir custos e responsabilidades com elas. O que a gente pode concluir desses últimos 50 anos é que isso foi uma absurda falácia. Quando tu empodera as mulheres, quando tu torna elas independentes financeiramente, seja através de assistencialismo, ou seja através do ambiente acadêmico e profissional, que a gente sabe que tem benefícios, ações afirmativas, subsídios ali no meio, o que acontece? Essas mulheres ou elas acabam não tendo filho, e tendo relacionamento igual, que vai resultar no máximo em um filho, ou elas encaram e decidem simplesmente ficar sozinhas, ou pior, elas ficam sozinhas, só que elas viram emissol. Elas viram emissol ou viram divorciadas, certo? Então, aí tu consegue garimpar bem como o negócio já vem de um século atrás. Tu pega, isso daí, tu vai pegar a questão do voto feminino, tu vai pegar a questão do estado de bem-estar social, tu vai pegar a forma como elas tentam aparelhar tudo para tentar dar o máximo de benefício para elas. A gente sabe, é o imperativo feminino, né? Obter o máximo possível de recursos e benefícios com a menor quantidade possível de responsabilidade e esforço, e isso daí quebra totalmente a dinâmica entre os sexos. Porque a mulher, ela automaticamente, ela considera que se ela está se relacionando com o homem tem que ficar fazendo algo por ela. Ele tem que ficar sustentando ela, subsidiando ela, dando conforto, dando segurança para ela. Se o homem não tem condições de dar isso para ela não vê por que ficar com o homem. Nota como é grave essa questão da igualdade? Quando tu tem uma sociedade que tenta de forma artificial tornar as mulheres independentes ou tornar as mulheres iguais, entre aspas, com os homens, tu quebra com a dinâmica entre os sexos. Tu detona com família, tu detona com taxa de natalidade, detona com tudo isso. Então, voltando, por que eu fiz esse vídeo? Porque o meu argumento quando eu vejo esse bando de Purple Pill, esse bando de igualdade, tá no meio da comunidade MGTOW, tá no meio da comunidade Red Pill e PUA, abrir a boca para falar a respeito de que, não, tem mulheres que conseguem ser independentes, conseguem ser responsáveis, é o seguinte: os homens eles vão ter a autoridade deles de um jeito ou de outro, pelo simples fato de que as mulheres elas não buscam independência, muito pelo contrário, elas sempre buscam dependência dos homens. Pode ser buscar dependência de um único homem que vai estar acima dela e vai dar conforto, vai dar proteção, provisão e uma vida fácil para ela, ou elas vão tentar agir coletivamente através do Estado, através do voto delas, para obrigar todos os homens a darem proteção, provisão e recursos para elas. Mas por que eu digo que os homens eles vão ter a autoridade deles de um jeito ou de outro? Porque esse negócio delas tentarem aparelhar o governo para colocar os homens, todos os homens da sociedade, para subsidiar elas à força, e até mesmo essa experiência da igualdade entre os sexos, é uma coisa que não é frutífera. Que nem eu falei. Ou elas acabam virando um emissol que faz um monte de filho para ficar recebendo dinheiro do Estado e esse Estado quebra, ou elas se tornam independentes, entre aspas, né, através da carreira ou através do dinheiro da família delas, e elas têm relacionamentos igualitários, e nos relacionamentos igualitários as mulheres ou têm 0 filho ou têm 1 filho. Porque tem também essa dinâmica. No relacionamento ali familiar, o dinheiro do homem é o dinheiro da família, o dinheiro da mulher é só dela. No máximo, se ela tiver muitas condições, ela vai dar uma parte desse dinheiro para os filhos, mas jamais para o marido. Então essa ideia da igualdade entre os sexos é simplesmente um suicídio social. O único formato que funciona, e eu não estou dizendo nem para tu expandir a tua sociedade, para ter um monte de filhos, para florescer um monte de casamento, mas assim, o único formato que funciona, pelo menos para ter uma sociedade estável, na qual tu ainda tem casamento e tu tem mulheres tendo 2 filhos, é um sistema no qual o homem tem mais autoridade. Não precisa ser um patriarcado pesado, mas pelo menos um patriarcado leve. E não só isso. Um nível básico de desigualdade entre os sexos, que favoreça o homem, que coloque os homens acima das mulheres, justamente por causa da não só é benéfico para a sociedade, mas é necessário para manter uma sociedade. A partir do momento que tu quebra isso, tu quebra tudo.